Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos dando aqui continuidade aos estudos do domingo, né? Agradecendo aí a Jesus e a espiritualidade amiga por nos permitir estarmos juntos, né? Mais um estudo aí falando de temas de espiritualidade, de imortalidade, né? Trazendo aí conceitos de vida eterna à luz da doutrina espírita, né? E do Evangelho de Jesus, né? Lembrando os companheiros e amigos, né? Que nos escutam, que nos assistem, que a gente está aqui, né, pelo Amigos do Caminho, né, trazendo um pouco mais, né, de esperança e de fé, tentando colaborar um pouco que seja com a caminhada espiritual, com a nossa melhora, e que a gente possa aí aproveitar esses 40 minutos de estudo, 35 que for, né? Nós estamos sempre fazendo dentro do tempo da leitura, né, para evitar passar demais do horário, até porque é domingo à noite, né? E nós sabemos que muitos companheiros precisam descansar. Então nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, né? Nós estamos aqui estudando essa obra do nosso querido André Luiz, né? Que veio aí a lume, que veio, né, ao plano físico através das mãos abençoadas do querido Francisco Cândido Xavier, né? E desde a década de 40, né, vem trazendo aí para a humanidade aí, né, não ouso dizer, não é ousadia falar isso, né, conceitos espirituais do mais alto nível, né? Quando a gente fala de Nosso Lar, quando a gente fala de André Luiz, nós estamos falando de esperança, nós estamos falando da crença na vida futura, né, na crença naquilo que está além dos limites aqui da nossa percepção material, né, no relato de seres que vivem, que sentem, que amam, que se movimentam e se expressam no mundo espiritual e que vem falar para a gente, né, conforme os próprios espíritos disseram para o Kardec, continuamos vivos, continuamos amando, aprendendo, continuamos desejando, sentindo e, acima de tudo, continuamos vivos, né, porque a grande mensagem da doutrina espírita, como é a mensagem do Evangelho também, é a imortalidade. Jesus traz para a gente o conceito de imortalidade quando ele retorna, né? E nos diz, né, nos prepara para o seu retorno com aquela famosa frase: tudo que eu faço vocês farão e muito mais, né? Como quem dissesse para a gente, para o nosso coração angustiado, da continuidade da nossa existência, ou seja, a morte não é o fim, a morte não é o termo, a morte não é o avassalador abismo escuro que tudo engole, né? Mas a morte é apenas porta, é apenas um portal que se atravessa para mais vida. E é disso que nós vamos falar hoje. Hoje, o capítulo 47 do livro Nosso Lar, nós vamos falar do retorno à vida material, né? Nós já, no capítulo anterior, né, nós falamos um pouco, né, junto aí com o texto, do retorno da mãe do André Luiz ao plano físico, né? A mãe do André Luiz se prepara, né, naquele momento do livro ali, ou seja, né, em 1939, né, para iniciar o seu processo reencarnatório, né? Então é muito provável que a mãe do André Luiz já tenha desencarnado até, né? E já tenha retornado vitoriosa, se Deus quiser, para o mundo espiritual. E agora, né, nós vamos falar da reencarnação da Dona Laura, né? Aquele espírito feminino que recebe o André Luiz na sua casa no primeiro momento ali, né? Que traz lições profundas, né, do seu coração feminino, do seu coração amoroso ali através do livro. E a Dona Laura se prepara também para reencarnar, né? Ela vai renascer naquele momento da história, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, né? Convidamos a todos aí que tiverem o livro, né, quiserem nos acompanhar. Nós estamos hoje no capítulo 47 do livro Nosso Lar, A Volta de Laura, né? Então, só para relembrar, né, a Laura é a mãe do Lísias, né, que recebe o André Luiz com tanto carinho, né, e ela estava se preparando para o processo de reencarne dela, assim como a mãe do André Luiz também. E aí começa o livro, né, o relato do André Luiz dessa forma para a gente aqui. Vamos escutar, né, qualquer pergunta, dúvida, comentário, por favor, fiquem à vontade. Não só minha mãe se preparara para regressar aos círculos terrenos. Também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. O André Luiz inicia, né, falando que além da mãe dele, né, a Dona Laura também estava se preparando para reencarnar. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração,
iam prestar à nobre matrona, por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se homenagem afetuosa na noite que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global do serviço na colônia. Então, os amigos da Dona Laura se reuniram para fazer uma breve homenagem para ela, em vista do amor, do carinho, de todo o bem que ela fez, E o pessoal da colônia fez contabilizou o tempo de trabalho dela lá no nosso lar. Tipo assim, olha só o que você fez de bom aqui, Como que dando ali um incentivo para ela que já estava naquele momento, Vamos lembrar que, segundo os amigos espirituais, reencarnar, ou seja, renascer, é mais difícil do que morrer, Porque quando a gente desencarna, se a gente estiver bem com a própria consciência, o processo é muito tranquilo, você vai chegar no mundo espiritual, você vai ser recebido, Mas quando a gente reencarna, nós estamos vindo aqui para o plano físico tão conturbado, tão cheio de problemas, de provas, E nós vamos estar totalmente à mercê de alguém, Porque nós vamos voltar ao estado infantil e nós vamos estar ali nas mãos, de alguém que vai cuidar da gente, que vai, nos levar ali naquele dia a dia, naquela luta constante ali, da infância, Então, assim, para os espíritos para alguns deles, é claro, é algo que assusta, Peraí, mas se é aquela minha mãe que vai, se é aquela pessoa que vai ser o meu pai, que não gosta de mim, E se minha mãe não cuidar direito, E se ele não me amar, Nossa, Então eles ficam todos cheios desses medos, Mas, o processo da reencarnação, faz parte aí da nossa caminhada evolutiva. Enquanto for necessário, nós iremos retornar à vida corpórea quantas vezes, se der, para que possamos aprender, para que possamos crescer, até que chegar ao ponto, que conforme os grandes espíritos, fazem, nós vamos começar a reencarnar por amor, renascer para ajudar, para servir, para trazer, recursos para poder auxiliar aqueles que nós amamos, no altruísmo espiritual, porque quem sobe, na verdade, consegue condições para poder voltar e ajudar os que ficam, Então, o crescimento espiritual, a melhoria espiritual que a gente tem, ela vai se tornar ferramenta para auxílio, para cura, para cuidado, Muitas vezes a gente fala isso com alguns amigos, olha, segue em frente e cresce, porque depois você volta e vai poder ajudar aquele que está aí, às vezes necessitado de compreensão, de carinho. E aí ele continua. Não é possível traduzir, em letras comuns, o significado espiritual desta festa íntima. Povoara-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira, prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-me, carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até a alta noite. Tive, assim, ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. Então o André Luiz está falando, que aquelas pessoas mais próximas da Dona Laura ficaram mais tempo, e que a maioria, ia, cumprimentava e se retirava, porque era muita gente, A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Olha só o que a gente está falando, o negócio não é fácil não, mesmo para o Espírito de Luz, E aí, Dona Silvia, estamos de novo, se Deus quiser. Pessoal, para quem está chegando agora, nós estamos estudando o capítulo 47 do livro Nosso Lar, tá? Que chama O Retorno de Laura, a reencarnação da Dona Laura. Então ela está meio assim, preocupada, Aqui, ó. Repleta a sala de estar, a genitora de Lísias explicava ao representante do departamento. Creio não me demorar mais do que 2 dias. Terminaram as aplicações do serviço de preparação do esclarecimento e, com um olhar algo triste, concluiu. Como vê, estou pronta. O interlocutor tomou impressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando. Espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo com as suas condições. Ou seja, ela estava num estado espiritual muito bom, ela ia reencarnar, com condições íntimas e espirituais muito boas. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros, que é a cidade do Nosso Lar. Além disso,
Os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Ou seja, o que ele está falando? Você vai, né? Você tem muito trabalho no bem, né? Você tem toda a nossa retaguarda e tem os seus filhos que estão aqui no mundo espiritual que vão te dar suporte, vão te dar sustentação. Tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa, sem disfarçar preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Né? Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, ela estava meio assim, né? O marido dela já tinha reencarnado, né? Ele já estava ali com uns 3 anos de idade naquela época, né? E ela estava reencarnando, ou seja, eles iam se reencontrar. O projeto é que eles se reencontrassem ali no plano físico, né? Casassem de novo, né? Aquela coisa toda. Tudo me reconforta, exclamou a dona da casa, né? Tô pulando de novo, desculpe, gente. Ora essa, não se deixe levar por conjecturas, atalhou o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Olha que interessante, né? Ele falando para ela, né? Que nós temos que deixar de lado essa ideia que estar encarnado é ruim, né? Não é ruim não, aqui é oportunidade, nós estamos aqui no meio da oportunidade, né? Já passamos por isso aqui que ela passou, essa angústia, será que eu vou, será que não vou? Nossa, como é que vai ser? Nós estamos aqui, ó, já chegamos, estamos aqui vivendo. E nós temos uma grande vantagem, que é o conhecimento espiritual, que nos ajuda a lembrar, né? Os amigos espirituais, eles falam assim que a informação espiritual, quando ela vem pra gente, né, a ideia da morte que não existe, da continuidade da vida, o conhecimento da doutrina espírita e do evangelho, né, ajudam muito, né? A gente pega aí, então eu tô aqui, né, tô aqui num período mais ou menos limitado e vou tirar o melhor da minha encarnação, né? Vou fazer o que eu der conta no bem para me melhorar enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? Lutar aí com as minhas más inclinações e vou vencer no final. É isso que a gente tem que pensar, né? Não pense em possibilidades de fracasso. É o ministro Genésio falando para ela, né? Falando para a gente também, né? Mentalize sim possibilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe, no tocante à distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. Né? O que ele está falando? Se preocupa não, confia na gente aqui, né? Que é uma coisa que a gente tem que aprender também a valorizar os amigos espirituais que estão na nossa retaguarda. Né? Por mais que a gente fie o pé na jaca de vez em quando, pode ter certeza que é muito menos do que a gente faria sozinho. Né? Esses companheiros, esses amigos estão conosco. Eles nos vigiam, né? No bom sentido, né? Não no sentido de tolir, de dominar, não. Os amigos espirituais, eles nos acompanham, eles nos ajudam, eles nos inspiram, né? Para que a gente se torne seres melhores. E nós aqui que estamos reencarnados, isso aqui é uma bênção, gente. Aqui nós estamos resolvendo os problemas do nosso passado, nós estamos aprendendo aquilo que a gente precisa, né? Então, se eu sou muito arrogante, eu estou aprendendo, tendo oportunidade de ser mais humilde. Se eu sou uma pessoa agressiva, eu estou tendo oportunidade de me acalmar. Se eu sou alguém que tem dificuldade de receber ajuda, eu estou sendo necessitado, né? E estou tendo mãos que se oferecem para me ajudar, para me aprender a lição da humildade, a lição da gratidão, né? Eu estou aprendendo a observar meu irmão melhor, a compreender, a respeitar, a perdoar. Esses valores, eles vão ficar introjetados no meu espírito. E quando a gente desencarnar, nós vamos para o mundo espiritual bem melhores do que nós chegamos. Pode ter certeza, né? Nós estamos vivendo o nosso melhor momento espiritual. Ainda mais nesse momento de transição que o mundo está passando, né? Aqueles que conseguirem ficar de olhos abertos e não perder o foco da sua existência, vão conseguir evoluir muito mais rápido. Nós estamos num momento muito bom para crescer espiritualmente. São os grandes momentos de provas, né? Então nós temos aí todos os momentos de desafio de sermos menos egoístas, de nos fecharmos. Hoje o maior desafio que a gente enfrenta, né, segundo o nosso querido amigo Liel, é que a gente tem uma facilidade muito grande de se isolar de tudo. A gente fica dentro do quarto aqui, né? Fecha tudo. Eu fico com a minha internet, com o meu computador, com o meu celular, né? Vibrando, trabalhando e vivendo só em função de mim mesmo.
E aí vem o grande desafio espiritual, porque o que acontece? Nós estamos em sociedade, né? E nós vamos trabalhar cada vez mais. A Beth está falando aqui, ó. Às vezes fico apreensivo em não ser melhor. Penso que posso decepcionar os meus protetores. A gente não decepciona ninguém a não ser nós mesmos, né? Mas até para isso nós temos que aprender a trabalhar para a gente também não colocar as nossas expectativas muito alto, né? Então a gente tem que valorizar os nossos passos no bem, compreender as nossas limitações e falhas, né? E seguir em frente. Porque o caldo final, vamos dizer assim, o resultado final é sempre positivo. Porque o espírito não retrocede. Eu não vou estar pior do que eu estava hoje. Nunca. Né? Então hoje eu sou o melhor que eu sou em todas as minhas encarnações. Graças a Deus. E amanhã eu vou ser melhor ainda. É claro que a gente só vai ver uma mudança, uma transformação muito grande quando você olha de uma vida para a outra. Aí você vê, né? Aí você analisa. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Né? Só da gente estar aqui conversando de evangelho, buscando Cristo, tentando nos lembrar da nossa origem espiritual, gente, isso já é um sinal de crescimento. Né? O nosso mundo hoje, ele grita pra gente ser materialista, pra gente viver por nós mesmos. Né? Tudo à nossa volta fala assim, egoísmo. Tudo à nossa volta fala assim pra gente, ó, que se dane o outro, quer ser feliz, e a minha felicidade é passar por cima de quem não tá pensando igual a mim. Né? E se você já está reagindo a essa vibração materialista, você já está no bom caminho, né? Você já está melhor. Olha só, nós estamos aqui, ó, né? Nós estamos conversando, nós estamos tentando aprender juntos, nós estamos querendo ser melhor. Né? E a coisa que os amigos espirituais me falam assim, desde que eu sou criança, eu lembro muito bem, o que importa é o desejo do bem, o que importa é o nosso esforço para ser melhor. Né? Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem uma gatinha aqui, ó, né? Se até os animaizinhos estão evoluindo, imagina a gente, né? E falta muito tempo para esses nossos amiguinhos aqui chegar onde nós estamos. Nós somos muito mais velhos que os animais, né? Para essa pequena aqui chegar onde nós estamos hoje, bilhões de anos de evolução que ela precisa no corpo, né? Tô falando do princípio espiritual que está aqui animando esse ser aqui, ó, né? Olha só, né? Ela está aqui no início, né, da sua caminhada evolutiva, né, está aqui caminhando, aprendendo, né, vivendo a vida. Ela vai precisar de bilhões de anos, milhões, para chegar na condição que nós estamos hoje. Né? Eu não estou desanimada. Então nós já vencemos as partes mais difíceis do processo evolutivo. O reino animal, né, os reinos anteriores. E agora nós estamos caminhando rumo ao quê? A sublimação do sentimento, da afetividade, da compreensão. Né? Nós estamos sendo desafiados diante dos nossos preconceitos, diante das nossas vaidades, né? Porque o mundo futuro, né? O mundo que Jesus ensina é o mundo do amor, da compreensão, da fraternidade, da amizade, do não julgamento, mas sim do acolhimento, né? Um mundo onde nós vamos ser acolhidos porque acolhemos também. Né? Todo mundo quer ser acolhido, todo mundo quer ser abraçado. Né? Os espíritos falam que a maior necessidade que nós temos, né? O Lucas uma vez falou isso comigo, que a maior necessidade do ser humano atual, né? Que a gente mais quer intimamente, é ser aceito. As pessoas querem ser aceitas. Né? Eu quero chegar num lugar e eu quero que aquele lugar me aceite. Eu quero fazer parte, eu quero participar. Né? Eu não quero me sentir excluído. Olha só, né? E isso é uma sensação que todos nós temos. Somos felizes onde somos aceitos. Somos tristes onde nos sentimos excluídos. E aí, para ser aceito, o que a gente faz? A gente se corrompe. Né? Então eu quero ser aceito. Então, se não me aceitam pelo que eu sou, vão aceitar porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho aparência, porque eu falo o que eles querem ouvir, porque eu mascaro as minhas emoções para ser o que os outros querem, para sermos aceitos. Nascemos, reencarnamos melhores do que na vida passada, mas podemos escolher errado e desencarnarmos pior? Não. O máximo que a gente pode fazer, César, é estacionar. A gente pode até parar, tá? Mas piorar não piora. Por quê? Porque existem determinados valores que já são consolidados na nossa intimidade, né? Por mais que eu seja, vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que eu sou uma pessoa agressiva, mas eu não sou mentiroso. Então eu sou um super sincero, vamos dizer assim. E na ânsia de ser sincero, eu machuco as pessoas, tá? Não tem como eu voltar a mentir. Eu já conquistei a sinceridade. Então talvez eu esteja nessa encarnação para conquistar o quê? O tato,
na relação com o outro. Talvez eu não conquiste o tato, mas eu não vou deixar de ser, né, o que eu já sou. As conquistas no bem são virtudes e valores eternos. Aquilo que a gente tem no bem já está pronto, então acabou, resolveu, venceu. Aquilo que nós ainda temos de aprimoramento, de aprendizado, eu posso parar naquilo, eu posso melhorar pouco ou eu posso vencer. Tá? Então é sempre uma escada que a gente vai subindo, é igual na escola, né? Então você imagina, você que é professor, né, amigo? Então você imagina, você pega um aluno que ele está lá em várias competências, né? Ele está lá estudando várias matérias, né? Ele passa em 10 e fica 2 para trás. Ele segue em frente, aquelas 2 ele vai pedir né? Ele vai fazer de novo, ele vai dar um jeito dele, né? Mas o que ele conquistou é dele. Não tem jeito dele errar na outra matéria e ele tomar bomba em uma terceira, por exemplo. Não tem jeito de eu ser ruim em matemática e tomar bomba em português, né? Por quê? Porque aquela competência eu já adquiri. Então eu vou ser um cara muito bom em português, mas talvez eu esteja no primeiro período de matemática, né? Vamos dizer assim, uma linguagem, né, de faculdade. Mas as minhas outras conquistas vai chegar um ponto que eu vou ter só matemática. Então o que vai acontecer? Ou eu vou focar tudo na matemática, porque eu vou ter passado em tudo, né? E vai ser mais fácil o processo, né? Então é sempre assim, o valor é conquista. O que nós conquistamos é nosso, tem projetado. Aquilo que eu não tenho ainda, né, ou aquilo que eu tenho emprestado, aí eu vou passar pela prova, pelo teste. Passou o teste, elevou a etapa. Passou o teste, levou a etapa. E falhou no teste, repete aquele ponto específico, né? E tem uma questão que é interessante. Por quê? Porque algumas competências espirituais favorecem as outras. Imagina que eu sou uma pessoa muito arrogante, né? Mas eu já trabalhei a minha paciência, a minha fé, a minha caridade, né? E o meu respeito. Então, o fato de eu ser uma pessoa paciente e respeitosa vai ajudar a facilitar para trabalhar a minha arrogância. Porque, né, eu mesmo vou ter aqui aí, né? Talvez é como se os outros fatores positivos fossem motivadores, né? Então, às vezes, a gente está crescendo espiritualmente. Se a gente fosse olhar o gráfico das nossas encarnações, né? Tá lá 5, 6 pontos lá num alto patamar e tem 3, 4 ali embaixo. Nós somos o que eu quiser. Quando eu vou me analisar, eu posso falar assim, eu sou Marcelo, nota 10 em português. Ou eu posso falar assim, eu sou Marcelo, nota 3,5 em matemática. As duas análises são verdadeiras. Entretanto, eu não vou perder. A nota 10 em português está aqui, está conquistada. Eu não vou precisar fazer ela de novo, né? A nota 3 em matemática, eu vou ter recuperação, nem que eu tome bomba e faça de novo, não tem problema, eu vou ter outra oportunidade. Né? Então, qual que é a minha nota que vale realmente? É a conquista final. É o meu resultado final. Né? E isso é que constrói a nossa caminhada espiritual. Valores positivos. É assim que a espiritualidade superior nos analisa e é assim que eles projetam a nossa caminhada evolutiva. Valoriza o bem, foca no positivo, pega as suas conquistas de luz. Repete quantas vezes forem necessários, pontos ainda a serem superados e vai crescendo pouco a pouco. Nessa encarnação eu era 3 em matemática. Talvez agora nessa próxima vou sair aqui 4,5. Já é uma vitória. Já saí do patamar. Nossa, mas eu tô ruim ainda. Realmente, eu tô ruim ainda. Mas eu estava pior. Agora já sou 5. Já sou mediano. Agora já sou 6. Eu tenho o mínimo necessário para passar. Né? Mas eu quero mais. Mas ao mesmo tempo aquilo que eu já tenho positivo está ali. Ó, conquista feita. Né? Então eu tenho que fazer uma explicação teórica sobre matemática, eu vou escrever um texto. Opa, eu tenho 10 em português, testemunha. Né? Eu tenho conteúdo e falta eu aprender a fazer conta direito, mas a fundamentação teórica eu vou escrever aqui, vou tirar de letra, Vocês estão entendendo como é que é o processo? É sempre assim. Então vamos lá. Continuando. Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada. Lembra? O Miss Genésio deu uma cutucada nela, né? E asseverou: tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Bem sei que a terra está cheia de grandeza divina. Basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele esquecimento temporário em que nos precipitamos. Ou seja, ela estava com medo de esquecer. É porque a gente reencarna e esquece, né? Quando nós reencarnamos, nós temos esquecimento passado.
Mais ou menos, né? Que a gente tem né? Quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo ali lembranças inconscientes, os gostos, os jeitos, volta tudo. Volta, a maioria das coisas volta, preocupa não, né? Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservam cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade, ou seja, ela estava se sentindo insegura quanto às conquistas dela. Né? Olha só, né? Olha que legal. Né? O ministro esboçou um gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou. Não ignoro que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para diante. Ajudá-los a trabalhar muito mais no bem dos outros do que na satisfação de si mesmo. O grande perigo ainda é sempre a demora nas tentações complexas do egoísmo. Olha só o que o ministro Genésio está falando aqui, que serve para nós. Nosso grande perigo aqui de encarnados, meus amigos, chama-se egoísmo. O egoísmo é a armadilha. Tanto é que lá no livro dos Espíritos fala isso com Kardec, fala assim, ó, chaga da humanidade, o problema do mundo, egoísmo. Ah, é guerra, é ódio, é política. O problema do planeta Terra, nosso, chama-se egoísmo. Quando vencermos o nosso egoísmo, o mundo melhora. Entendeu? Então o problema da humanidade é egoísmo. Tudo nasce do egoísmo. O roubo, a mentira, o furto, a violência, né? Egoísmo. Tudo nasce do egoísmo. Eu quero pra mim, tomo de você. Eu quero pra mim e faço qualquer coisa para obter. Ou seja, o problema do mundo chama-se egoísmo. Ao invés de enfrentar o outro ser humano e destruir meu irmão, eu devia tentar enfrentar o egoísmo que está dentro da minha intimidade. Que é muito mais difícil. Né? Aqui, tornou a interlocutora sensatamente. Contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes, educados quase todos nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona dos nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente, ou seja, a vibração do nosso lar é do bem. Então se você começa a vacilar um pouquinho, a energia do ambiente te puxa. Aqui no plano físico, ao contrário. Você tem que se manter vigilante, porque se você soltar, a energia te puxa para baixo, porque a energia da matéria ainda é pesado. E quando a gente fala isso com os espíritos, fala assim, é exatamente por isso que você reencarnou, meu filho. Pra mudar esse negócio. Né? Mas o plano físico é muito difícil. É isso aí, ó. Você aprendeu, o plano físico é difícil. Vocês estão tudo reencarnar para quê? Para melhorar o plano físico. Ah, eu quero um mundo lindo e maravilhoso. Aí, ó, tá aí o planeta Terra aí, ó. Uma obra aí, vamos trabalhar e transformar esse lugar no paraíso. Nosso objetivo é esse. O objetivo da espiritualidade é transformar o plano físico. Só que não é a transformação miraculosa de estalar de dedo, não. É a transformação que envolve um esforço. Porque o mundo melhor, né, como diria lá do pessoal do Coração Palpita, começa quando o desejo ser melhor. O mundo melhor começa quando eu desejo ser melhor. Não quando eu quero que o outro seja. O mundo melhor começa quando eu me esforço para ser um ser melhor do que eu sou hoje. Vencendo as minhas limitações, valorizando aquilo que eu tenho de positivo e aprendendo a valorizar o bem no outro e não a treva. Pois quem vê treva no outro só vê treva em si. Quem compreende o outro, compreende a si mesmo. Quem perdoa o outro, perdoa a si mesmo. Quem cobra, quem não entende o outro, cobra e não entende a si mesmo. Essa é a lei. Analisem e percebam isso. Né? As pessoas das maiores quedas são muitas vezes os maiores julgadores. As pessoas que mais exigem do outro normalmente são as mais falhas. Né? Porque existe um equilíbrio nisso. É o que Jesus fala, né? À medida com que nós julgamos, somos julgados. Na Terra, porém, nossa boa intenção é como se fosse a bruxuleante luz num mar imenso de forças agressivas. Ela está falando aqui no plano físico, é pau que abra, né? Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância à influência das ondas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torture. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Somos o que pensamos, pro bem ou pro mal. Toda luz que acendemos de fato na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus.
A senhora pareceu agora ver tudo mais claro. Em face dos conceitos ouvidos, mudou radicalmente a atitude mental e falou, cobrando novo alento. Estou convencida agora de que sua visita é providencial. Olha que a dona Laura é toda iluminada, hein? Ela lá, ó, né? Precisando de ajuda, né? Precisava levantar novas energias. Faltava-me essa exortação. É verdade. A nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora eu compreendo. Olha só, né? Ela estava lá com medo, ela estava lá assustada com a reencarnação, algo normal, né? E aí o companheiro espiritual puxa ela, fala, não, vou valorizar o bem. O mal é temporário, o mal é escuridão. Acende a luz que a escuridão some, assim é a lei do universo. Né? A luz dissipa a escuridão, a luz dissipa a treva. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou, dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se fosse uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade. Ou seja, olha o que ele fala aqui, que interessante, né? Que o ministro Genésio fala, né? Que cada pensamento é como se fosse um ser vivo. Tá? Ele está dando uma analogia. E quando a gente alimenta os pensamentos positivos, eles crescem, se multiplicam e nos ajudam a viver melhor. Quando eu alimento os pensamentos negativos, eles vão se converter em monstros devoradores. Né? Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade. Constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para nossos inimigos verdugos. Olha que interessante. E à altura, o funcionário das contas observou. Não podemos esquecer, que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo de cuidado com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo da nossa irmã. É verdade, disse ela. Pedi esta providência para que não me encontre demasiadamente sujeita, né, às leis da achei que era gatinho. As leis da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue. O que ela está falando aqui, gente? Ela está dizendo que ela pediu, né, para que a genética não influísse tanto na encarnação dela. Ah, como é que é isso? Vai mudar a genética dela? Não. Simplesmente, né, os fatores genéticos que são positivos vão ser, né, mais observados do que fatores negativos. Né? Ou seja, ela vai pegar ali da caixa de ferramenta genética do pai e da mãe dela coisas mais selecionadas, né? Porque ela se fez credora de ajuda espiritual. Por quê? Porque ela é especial, porque ela é escolhida, porque os espíritos gostam mais dela do que do Marcelo? Não, porque ela trabalhou. Porque ela fez o bem. Porque ela cresceu espiritualmente. E o bem que nós fazemos se torna o quê? Como diria o Chico? Advogado nosso em toda parte. Então, dado a ficha de trabalho da dona Laura no nosso lar, né, a espiritualidade falou, não, pô, no caso dela, nós vamos dar todo o cuidado possível. Ela vai ter um corpo físico que vai ajudá-la na sua prova reencarnatória. Né? Por quê? Porque ela se fez credora de mais atenção. Porque serviu, porque amou, porque trabalhou. Né? Olha que interessante, né? A grande conquista da dona Laura, né, o mérito. Que legal. Claro que, por exemplo, a dona Laura, com a conquista que ela tem, ela poderia também interferir por alguém que ela ama, ela poderia pedir, né, por um filho, a dona Laura, ela está num nível evolutivo, né, que ela pode interceder, o bem pode interceder, né, mas no caso dela, ela não precisou de intercessão de ninguém, por quê? Porque ela mesma, né, está numa condição espiritual que facilita o processo, né, muitos de nós, né, muitas vezes a gente reencarna
E aí a gente, né, a gente tá precisando de, nossa, ô amigo espiritual, ô Lucas, dá um jeito aí, né? O Lucas vai lá, dá um jeitinho com o Marcelo, né? Ajuda, facilita alguma coisa que o Marcelo precisa, porque senão o Marcelo ia cair muito fácil, né? Então a gente fica devendo favor da espiritualidade, né? Não é ruim não, tá? Mas em alguns casos, como da Dona Laura, a própria ação dela no bem estava resolvendo a situação. A própria ação dela no bem estava advogando a favor dela, né? Olha só. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. E o governador do nosso lar interviu pela Dona Laura. Por quê? Porque ela é especial? Não, porque ela se fez credora de amizade, né? Então não tem quem indica no mundo espiritual, né? Claro que os espíritos podem intervir a nosso favor, eles fazem muito, mas acima de tudo mérito. A boa vontade, a amizade, o carinho, o esforço, né? Que são tesouros eternos que nós vamos ter aí na nossa caminhada. É fantástico. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio sorridente. Terá a seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura confortado. Faltava-me ouvi-lo. Ela está falando do Genésio que foi lá, né, dar uma força para ela. Liz e as irmãs, às quais se unia agora a generosa e simpática Teresa, lembra a mãe da Heloísa, né, que estava para desencarnar, né? Já chegou. Manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisa esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Liz está falando aqui. Afinal das contas, não ficaremos aqui a dormir. Tem razão, aduziu a dona da casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me, alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal. Amanhã, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita do meu esposo, embora se encontre nos laços físicos, ou seja, ia ter uma reunião na casa dela no próximo dia, ia ser a última, né? E a espiritualidade ia trazer o Ricardo, que era o marido dela, que já estava encarnado, né? Um menino, né? Um menino uns 3 anos de idade. O que ele ia fazer? Ele ia dormir, durante o sono eles iam trazer o espírito dele para ele ir lá e dar uma força para ela, falar, ó, tô aqui já esperando, né? O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita do meu esposo. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui com auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. Então aqui acaba, né, essa parte desse capítulo, né? A Dona Laura se preparando aí, né, para renascer, né, para vencer mais uma etapa da sua caminhada, né, acredito, né? Você imaginar também a Dona Laura já deve estar aí com uns, né, década de 1940, mais ou menos, que ela reencarna, né? Ela está com no mínimo 81 anos de idade se ela estiver encarnada. Se ela estiver encarnada, ela deve voltar para o mundo espiritual, né? Olha só que interessante, né? Ela deve ter vindo, viveu e já voltou. Venceu de novo, né? É correto afirmar que, na medida que evoluímos, percebemos imperfeições que antes não eram percebidas. Sim, a gente vai percebendo mais e a gente lida com elas melhor. Por quê? Porque crescer espiritualmente também é crescer em compreensão. E a gente se cobra menos, que a gente fala assim, não, eu errei ali porque eu não dava conta. A gente começa a ter um olhar para as nossas fragilidades bem diferente, né? Porque a culpa, né, o Lucas sempre fala isso, a culpa é sinal de infância espiritual. Todo espírito imaturo espiritualmente se prende aos meandros e às teias da culpa. Porque todo espírito infantil, ele se culpa ou culpa alguém o tempo todo. E isso atrapalha o seu processo de aprimoramento espiritual. Né? Porque os grandes espíritos, os espíritos jamais envelhecidos, no sentido da responsabilidade espiritual e do entendimento da vida, eles assumem responsabilidade pelas suas escolhas.
Então o espírito de luz, quando ele olha para o seu passado e vê essas pequenas imperfeições, ele fala assim, olha, eu tenho essa imperfeição porque eu preciso cultivar determinado valor. Olha, eu errei aqui, né, lá naquela minha encarnação, lá na Índia de 1000 anos atrás. Por quê? Porque eu era um espírito ainda egoísta, arrogante nesse sentido. Eu já conquistei isso, isso e isso, mas olha só, ainda tem uma situação aqui a ser resolvida, né? Olha, apareceu aqui aquela companheira que eu enganei lá na Itália do século XIV, né? Né? Que oportunidade, vou ajudá-la. Vou até ela, vou ver o que eu posso fazer para encaminhá-la. Se ela estiver bem, eu vou pedir desculpa. Se ela não estiver bem, eu vou movimentar de maneira silenciosa para ajudá-la, até que ela esteja num ponto que nós possamos ter uma conversa e a gente possa se resolver. E eu posso falar para ela, olha, naquela época eu errei com você, porque eu não sabia o que eu fazia. Eu estava preso da ignorância, eu estava preso do ódio, eu era um iludido, mas hoje eu estou bem. Então vamos caminhar. Essa é a postura do espírito equilibrado. Eles percebem as suas fragilidades, né? Mas eles aprendem com elas. Por quê? Porque eles já não se julgam, né? Não no sentido negativo. Eles se observam e se aprimoram. Porque eles não fazem isso com o outro. A grande escola para a gente poder crescer e se tornar maduro espiritualmente, né? Adquirir a maioridade espiritual, é aprender a compreender. Compreender a fragilidade, a limitação do outro é o grande segredo para o nosso processo evolutivo. À medida que eu entendo o meu irmão, eu vou entender a mim mesmo. Eu vou começar a olhar para mim e falar assim, olha, o Marcelo é um cara até legal, mas o Marcelo tem uns pontos negativos aqui, né? Que eu preciso aprimorar, eu preciso melhorar, eu preciso deixar de ser um pouco isso ou um pouco aquilo, né? Mas eu sou o cara mais malvado do mundo? Não. Né? E quando eu me deparar com a fragilidade do meu irmão, da minha esposa, do meu filho, do meu amigo, da pessoa que convive comigo, do meu chefe, né? Eu vou começar a ter olhos de perceber, né? Mais que olhos de ver, olhos de perceber que o meu chefe, ele está brigando comigo, talvez porque ele esteja passando uma dificuldade, ou talvez porque eu dei motivo, né? Talvez naquele dia lá que ele me viu, eu estava à toa mesmo, mexendo no meu telefone celular, e ele ficou danado comigo, porque eu estou ganhando para trabalhar, não para ficar mexendo no meu telefone celular, né? Ou então porque naquele dia, né, ele está passando um problema maior e eu estava lá desdenhando, né? Então, assim, a gente vai começar a ter uma clareza de relação, né? E a gente vai perceber que nós não somos nem os vilões, né, nem as vítimas. Porque existe um grande rebote espiritual entre os espíritos mais jovens, que é o eu sou vilão, eu sou vítima, eu sou vilão, eu sou vítima, eu sou vilão, eu sou vítima, eu sou o pior do mundo, eu sou um monstro. Eu sou a vítima, todo mundo me persegue. Isso é atraso. Nós não somos nem vilão nem vítima. Nós somos seres que fazem escolhas, e essas escolhas vão ter consequências. E essas consequências podem ser melhores ou piores, e podem ser atenuadas se eu começar a aplicar a lei do amor. É possível reconhecer em vida as pessoas com as quais precisamos reparar o erro do passado? Com certeza. Nós ficamos inquietos quando a gente vê esse tipo de pessoa, né? Nós sentimos um trem apertando no coração, a vontade de fugir daquilo, entendeu? Uma vontade de cascar fora, né? Às vezes uma antipatia muito grande, né? E aí por que a gente encontra? Para resolver, né? Para diminuir, para transformar, para melhorar. É difícil. Se fosse fácil, a gente não encontrava. Se a gente fosse reencarnar para encontrar quem a gente gosta, é bom demais, né? Mas eu vou ter que topar de vez em quando com alguém que eu feri. E aí eu vou ficar constrangido. Eu vou ter que topar de vez em quando com alguém que me feriu. E aí eu vou ter a oportunidade de exercitar minha compreensão. Eu vou ter que topar de vez em quando com alguém que eu detesto. Então eu vou ter a oportunidade de tentar me analisar e ver por que eu não gosto daquela pessoa. Ela é o vilão do mundo? Ou será que eu preciso, né, buscar ver algo de positivo nela? E são todas essas pequenas situações, das quais a maioria das vezes a gente foge, porque a gente não quer ter problema, né, que nos ensinam. Porque à medida que eu convivo com alguém que é difícil, eu começo a desenvolver valores, seja de paciência, seja de compreensão, seja de entendimento, seja de boa vontade, né? E quem bate na nossa porta não é à toa. E às vezes as pessoas podem estar na nossa família, a maioria das vezes estão, né? Às vezes não, né? De ordinário, como dizem os espíritos, né? Mas que bom que está do meu lado a pessoa que eu preciso aprender a amar, como meu filho, como meu irmão, como minha mãe, como meu pai, que bom, né? Mas ele não dá conta, ele é ruim, ele é isso. O que ele é ele. O que importa é o que eu estou fazendo diante disso. O que importa é que ele fique, segue-me tu. Jesus já falou isso para o Pedro lá, né? Lá na Bíblia, lá,
né? Amigos, nós estamos chegando ao termo do nosso estudo, né? Mesmo que não saibamos quais foram os erros, não precisa saber porque eles se repetem. Normalmente nós temos dificuldades naquilo que nós erramos, então é só prestar atenção. O que me incomoda? Vou trabalhar isso aí. Em vez de fugir, eu vou trabalhar. Claro que ninguém precisa ficar numa relação, numa situação que se machuque o tempo todo. É assim, né, gente? Você tem que ter aquele equilíbrio, né? Mas a gente tem que trabalhar à medida que a gente vai dar conta para poder o quê? Apagar arestas, desculpar, compreender, né? Tudo isso que hoje em dia o pessoal fala que a gente não pode fazer, né? Porque a gente tem que brigar, bater, ganhar, vencer, pisar na cabeça do outro, falar venci, sou o melhor, né? Tudo isso que o mundo fala, né? É o contrário do que a gente tem que fazer para crescer espiritualmente, porque o crescimento demanda o quê? Aprimoramento, mudança da forma de ver, de entender. Então demanda tempo, atenção, esforço, né? Meus amigos, nós estamos chegando no fim, né, do nosso estudo de hoje, né? Queria agradecer a todos os nossos companheiros aí que nos acompanharam aí no Amigos do Caminho. Semana que vem nós vamos no capítulo 48, ou seja, faltam 3 para acabar, né? Nós estamos quase, no finalzinho do livro, né? Nós estamos chegando aí no final do final, né, do livro Nosso Lar, faltam 3 capítulos, né? E nós vamos já ver o que nós vamos estudar depois, tá? Vamos pensar em alguma coisa aí, tá bom? Né? Eu gosto muito dos romances do Emmanuel, tá? Só para dar uma dica, tá? Eu gosto muito, né? Mas a gente vai ver o que a gente vai continuar estudando aí, se for também do interesse do pessoal, é claro, né? Às vezes, né? Não é. Meus amigos, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer. Tentei aproximar de uma pessoa, mas ela foi arrogante. Ótimo, você fez sua parte. Não julgue o seu irmão, continue tentando ser o melhor que você puder ser, esteja com o coração aberto. O que é do outro é o outro que resolve. E uma hora ele vai encontrar o caminho dele. Você fez a sua parte, né? Amigos, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso coração ao Cristo, que ia pedir e agradecer, né, pela reencarnação, até porque amanhã, né, eu faço aniversário, ou seja, 44 anos da minha encarnação amanhã. Hoje é aniversário da minha mãe, né, do nascimento aí da Dona Conceição, que eu amo tanto, que me permitiu nascer aqui, né, no dia de 25 de outubro de 1977, né, a gente pôde reencarnar. Foi 44 anos. Queria agradecer a espiritualidade por tanto tempo, por tanta oportunidade. Queria agradecer a Jesus por estarmos todos aqui vivos, encarnados, aprendendo. Mestre amigo, envolve a cada um de nós nas vibrações do teu bem e do teu amor. Permite que possamos juntos aprender, amar, vivenciar os teus conceitos e, acima de tudo, estabelecer entre nós o cultivo da prece, da caridade e da luz. Te agradeço, querido amigo, pela encarnação que recebi. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade desta vida. Agradeço aos amigos espirituais que nos acompanham, zelosos, gentis e confiantes. Agradeço ao querido Lucas, que tem sempre estado conosco, desde a mais tenra infância. Prometeu que ia nos acompanhar e aqui está, como sempre. Desvelado, gentil, amoroso, compreensivo, porque precisa, né, meu amigo? Agradecemos a todos que aqui estão, que possamos estabelecer entre nossos corações a esperança, laços de afeto e de luz. Abençoa, Senhor, a cada um de nós e que permita que o seu amor nos una, hoje e em todos os momentos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, né? Que nós possamos aí continuar, né, estudando e aprendendo. Quarta-feira, se Deus quiser, nós estamos aí continuando com o nosso estudo de mediunidade. Nós vamos falar de tipos de mediunidade, mediunidade de efeito físico, mediunidade de efeito intelectual, né? Quem quiser estudar aí, só pesquisar, né? Nós vamos falar quarta-feira, se Deus quiser. Grande abraço, beijo no coração de todos, até a próxima. Fiquem todos em paz, muito carinho para vocês. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.